Pessoal, a notícia da vez é a seguinte: não existe mais aquecimento global, pelo menos não existe mais esse nome, ele já está defasado, ele é um nome assim que já está totalmente ultrapassado. Agora nós temos uma coisa muito mais moderna, muito mais adaptada aos atuais tempos e principalmente a toda essa política alarmista que toma conta dos grandes centros globalistas de tomada de decisão e de poder, principalmente aqui o pessoal da senhora ONU, que nós conhecemos muito bem, né? Esse bando de globalistas aí que querem tocar o terror com essas políticas alarmistas de questões climáticas, mudanças climáticas e tudo mais. Então, quem trouxe o novo termo que vai substituir o aquecimento global aqui é o senhor Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, olha só que coisa. E agora não temos mais, então, um aquecimento global, temos uma ebulição, né? Será que ele já viu o que é uma chaleira ebulindo alguma vez para saber o que é uma ebulição, né? Vamos dar uma olhada nessa notícia aqui, nessa história, ver quais são os argumentos aqui do senhor Antônio Guterres. Vamos falar um pouco da ONU e falar também dessa questão climática. Não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, principalmente se tiver aparecendo aquele balãozinho lá falando sobre aquecimento global aqui embaixo, como geralmente o YouTube faz. Se isso acontecer, então o like é dobrado, porque vale a pena, estamos batendo de frente com o sistema, não é mesmo? Mas então, ele falou aqui recentemente numa reunião da ONU, que é aquela organização globalista que você bem conhece, que tem uma pegada muito característica voltada para o socialismo, e basicamente o que ele falou é o seguinte, né, fazendo uma referência aí à questão daquela onda de calor que estão falando aí do mês de julho, que é terrível, uma das maiores da história da humanidade e tudo mais. Então ele estava se referindo a esse evento para usar isso como pano de fundo, como argumento para a discussão a respeito do aquecimento global. E ele afirmou então que uma onda de calor avassaladora, olha essa frase aqui, essa coisa, essa palavra de efeito, né? Está percorrendo países do hemisfério norte, incluindo partes da Europa e das Américas, com temperaturas recordes, provocando incêndios florestais graves na Grécia, Itália e Argélia, ao longo do Mediterrâneo. Olha só que coisa mais catastrófica, mais apocalíptica, né? E aí ele diz o seguinte, né? Os impactos extremos das mudanças climáticas cumprem as previsões. Qual previsão será? De que não haveria gelo no Ártico em 2023, que a Inglaterra estaria inundada, sei lá, em 2010, essas coisas catastróficas, esses vaticínios apocalípticos que são feitos o tempo todo, né? Mas aí supostamente o aquecimento, aí, as mudanças climáticas estão cumprindo as previsões e os alertas repetidos de cientistas. E a única surpresa é a velocidade dessa mudança, a coisa já está avançando totalmente, que justifica a tal da ideia dele aqui de ebulição global, né? Não é aquecimento global, mas a coisa está muito mais rápida, muito mais veloz, né? Segundo aqui o senhor catastrofista, para todo o planeta isso aí é um desastre, e a menos que nós tenhamos aí uma mini era do gelo nos próximos dias, hein? Julho de 2023 quebrará recordes em todo o mundo. Já vi estudos aqui dizendo, inclusive, que isso não é verdade, que na época lá do Império Romano nós tivemos temperaturas mais altas do que nós temos atualmente. E aí, bem, o que ele propõe como solução para isso, já que existe um problema? Ele não está só apontando o problema, né? Não é possível, ele vai fazer aí a sugestão de uma solução para resolver o problema e salvar a humanidade, como ele é bonzinho, né? E ele diz o seguinte, é necessário, então, ele fez um apelo, é necessário que haja uma ação rápida e abrangente do mundo, entenda-se que dos políticos, é claro, né? E voltou a mencionar o setor dos combustíveis fósseis, né? Aquele combate à produção eficiente de energia, que é o que trouxe a capacidade humana de produzir cada vez mais alimentos, conforto, serviços, bens, enfim, de trazer o conforto, a saúde e a qualidade de vida que hoje nós temos, né? Então ele atacou, como era de se esperar, o setor de combustíveis fósseis. Estranho ele não ter atacado também a agricultura e a pecuária, né? Porque esse pessoal realmente odeia o ser humano. Mas ele disse o seguinte, olha só o nível de alarmismo e de catastrofismo desse tipo de gente. Ele disse, o ar é irrespirável. Aonde que é irrespirável? Dentro de uma chaminé de uma indústria
Acredito que sim. Numa cidade grande, aí numa metrópole, no meio de um engarrafamento, acredito que sim, mas no geral, esse aqui não é considerado o problema. Né? Quando eles falam em emissão de gases estufa, gases que potencialmente podem piorar o efeito estufa do planeta, eles não estão falando aqui que o ar vai ficar irrespirável. Isso não faz sentido, não é esse o ponto. O que eles dizem é que o acúmulo desses gases na atmosfera vai aumentar a temperatura no planeta. Não quer dizer que as pessoas vão sair tossindo por aí o tempo todo, né? Imagina a quantidade de poluição que teria que ser gerada para isso. Me faz lembrar daqueles discursos da Anitta lá falando sobre o oxigênio, que se acabar o oxigênio, o dólar vai ficar andando por aí. Sabe, uma coisa meio tapada desse tipo aqui. Preciso dizer que esse cara é português. Quem quiser fazer piada de português, esse é o momento, né? Aliás, eu sei que tem portugueses que acompanham aqui o meu canal, acompanham o meu trabalho. Um abraço para você que me assiste de Portugal. Respeito muito você, não respeito os políticos daí. E se você é português, certamente você conhece esse senhor aqui, né? Eu vou chegar ainda, vou falar sobre ele. Deixa eu acabar de comentar sobre o que ele disse aqui, a abordagem dele catastrofista sobre esse tema. Ele continua dizendo: o calor é insuportável. Cara, eu tenho andado de blusa de frio a maior parte do tempo aqui. Claro que estamos no inverno e eles estão lá na estação oposta no hemisfério norte, né? Mas o verão aqui foi bem tranquilo. Não sei agora com o Laninha como é que as coisas vão ser, mas eu acho que ele está exagerando um pouco nessa história aqui, né? E ele disse: e o nível de lucros com combustíveis fósseis e falta de ação climática é inaceitável. Claro que tinha que ter socialismo nessa história no final das contas, porque tudo aponta para isso, para socialismo. Esse é o destino final desse tipo de discurso, desse tipo aqui de fala de senhores burocratas como o senhor Antônio Guterres, que, como eu adiantei, é secretário-geral da ONU. E eu acho muito interessante esse termo aqui, né? Não é presidente, não é diretor nem nada, é secretário-geral, que é o cargo mais alto da ONU. Certamente você sabe que em partidos comunistas o cargo mais alto também é o de secretário-geral, né? O Stalin, por exemplo, na União Soviética, era o secretário-geral do Partido Comunista. Ele não era o ditador do país, não era o rei, não era o presidente, era o secretário-geral do Partido Comunista, assim como acontece também na China e em outros países comunistas. Esse é o cargo maior do poder executivo do país, tipicamente. Acho muito engraçado e muito sugestivo que a ONU use essa terminologia então. Mas esse senhor Antônio Guterres é um político português que foi eleito aí para ser o secretário-geral da ONU alguns anos atrás. E segundo a Wikipedia aqui, estou olhando a capivara dele aqui no site, né, ele foi eleito aqui em 2016 para ser o secretário-geral das Nações Unidas. Meu chroma aqui deve estar um pouco bagunçado, mas vida que segue. E olha só o que ele fez na carreira política dele antes de ingressar na ONU. Ele foi primeiro-ministro de Portugal entre 1995 e 2002 e foi secretário-geral, olha aqui a terminologia novamente, do Partido Socialista de Portugal, né, entre 1992 e 2002. Foi durante 10 anos, então, presidente aí, ou secretário-geral do Partido Socialista, usando a nomenclatura deles. E o principal, ele foi presidente da Internacional Socialista entre 1999 e 2005. Então, para pensar o nível de sossagem desse sujeito. Um cara que é um socialista conhecido, que foi o primeiro-ministro de Portugal vinculado a um partido socialista, que foi presidente da Internacional Socialista durante 6 anos. Um cara desses é eleito para secretário-geral da ONU. O que você espera disso? Qual é a política da ONU que você espera que seja aplicada a partir daí? Uma coisa mais liberal, mais capitalista, uma ideia libertária? Não, vai ser o mais puro socialismo travestido aí de ambientalismo, de preocupação com as mudanças climáticas, preocupação aí com a qualidade do ar, sei lá, com a temperatura do planeta e coisas desse tipo. São desculpas dadas por esse povo aí para aumentar o seu próprio poder, restringir as liberdades das pessoas e aumentar os estados, transformar os estados cada vez em coisas maiores, até que, quem sabe, por que não, né? A ONU vai se tornar um grande governo global, que é o que essa gente quer no final das contas, com a desculpa de que vai haver um aquecimento global, mudanças climáticas. Precisamos trabalhar arduamente para evitar isso. Como? Confiando em políticos e dando mais dinheiro para eles, porque isso sempre resolve os problemas, né?
Pense no saneamento básico aqui no Brasil, está na mão de políticos. E aí, foi resolvido por acaso? Segurança pública está na mão dos políticos. Isso foi resolvido? Por que essa gente vai resolver o aquecimento global, as mudanças climáticas, se de fato elas estiverem acontecendo, né? Então é uma coisa assim completamente absurda, forçada, é uma coisa assim exagerada, colocada a goela abaixo das pessoas, os números são inflacionados, existe aí falsificação de dados, conforme já foi visto, com comparação de informações e tudo mais, e o discurso como um todo é bastante forjado, tudo muito bem arquitetado entre as figuras políticas, ao mesmo tempo em que o político fala uma coisa aqui, uma Greta Thunberg fala uma coisa semelhante do outro lado, e aí o Leonardo DiCaprio fala, Mark Ruffalo fala outra coisa também, um político aqui no Brasil entra no assunto, e fica essa conversa de comadres, tudo muito combinado, muito bem arquitetado para validar um discurso supostamente científico, mas que é bastante questionável. Não existe o tal do consenso que eles falam a respeito desse tema, e principalmente, ainda que os números do aquecimento sejam reais, que as temperaturas sejam as mais altas da atualidade, a pergunta a se fazer é: apenas o homem que causa isso? Essa é a única causa, a única explicação para isso que nós estamos vendo? Ou talvez tenha outros aspectos envolvendo o Sol, envolvendo a atmosfera terrestre, enfim, qualquer outra coisa que possa explicar isso, porque todo esse discurso parece ser muito conveniente para os interesses de políticos, como o senhor Antônio Guterres, que está aqui de frente falando isso. Ele parece ser o maior beneficiário dessa história aí, de todos comprarem a ideia de um aquecimento global. Aliás, esse pessoal não precisa que todos aceitem o que eles estão falando, né? Erra quem acredita que o socialismo quer chegar ao poder por meio da democracia, por meio da vontade da maioria. Eles querem apenas ter uma validação de alguns grupos aí em relação ao seu discurso, e isso é suficiente, isso é o necessário. Fora qualquer outra coisa para além disso é irrelevante. Então, mais uma vez vemos um discurso catastrofista, uma coisa cada vez pior, cada vez mais ridícula, para tratar de um problema que pode ser real sim, não estou negando que existam mudanças climáticas ou aquecimento global, o que eu estou questionando aqui é o interesse dessa gente por trás dessa história. E quando temos políticos dizendo que uma coisa está acontecendo, a chance disso ser mentira não pode ser desprezada, pelo menos, ainda que você tenha uma tendência a acreditar, pelo menos você deveria ter um pouquinho de pé atrás com isso, especialmente se quem fala é o secretário-geral da ONU, uma entidade globalista, e se esse secretário-geral já tiver sido primeiro-ministro de algum país europeu por parte de um partido socialista e principalmente se ele já tiver presidido uma internacional socialista durante alguns anos, porque aí a coisa realmente fica feia. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!